uma lista que traz informações sobre como ficaram conhecidos esses presidentes, né, do período do populismo democrático e o período que eles tiveram no governo e o partido que dava apoio a eles, que os lançou como candidatos e, portanto, que chegou à presidência, certo? Então, nós vamos nos focar, por diversos motivos que eu já expliquei na aula, nos mandatos do Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Como vocês podem notar, não existe um período expressivo dos outros nomes. Tá? E, no geral, fora esses nomes que foram presidentes que estiveram mais tempo no cargo, vamos colocar assim, talvez com exceção de Jânio Quadros, que teve uma passagem muito curta pela presidência, os demais realmente adotaram uma política ao estilo populista. Né? Então, vamos tentar caracterizar de maneira mais específica o populismo. Então, o populismo vai ser um tipo de política que vai ter os seguintes elementos. Um líder que tem carisma junto ao público, esse público é o povo, né? Então, daí o nome populismo, descrevendo uma política que liga esse líder carismático às massas. Você tem uma comunicação direta entre esse líder e as massas, dando a impressão de que ele está falando sem mediações em relação a esse público. A intenção básica, na verdade, é criar um laço afetivo com esse público e utilizar os mecanismos à disposição naquela época, né? Década de 50, década de 60, para construir uma imagem que ligava esse líder através de um apoio mútuo com a população, fazendo desenvolver o país. Então essa era a imagem que eles criavam. Né? Os políticos populistas, eles criavam um discurso que ligava o progresso, a evolução do país a medidas que eram necessárias de serem tomadas e que estavam relacionadas a essa troca de favores no sentido de você trocar apoio. Então, a imagem que esses líderes passam para as mídias, né, e essas mídias chegam à população, é a imagem de que eles enfrentavam desafios e enfrentavam resistência para poder adotar medidas que atendessem à população e dessa forma fazer com que a economia brasileira se aquecesse. Né? Então, tendo isso em mente, o que a gente precisa colocar? Como eu disse para vocês mais detalhadamente em aula, retornaremos a esse tema, talvez com uma análise mais pormenorizada de cada um desses presidentes, mas no momento, como o nosso interesse é o quadro geral, né, a gente vai analisar esses três mandatos, né, o do Juscelino, o do Jânio Quadros e o do João Goulart, tá? Com algumas imagens que simbolizam, sintetizam as nossas preocupações. Né? Então, nunca é demais lembrar que nesse momento o mundo estava vivendo a Guerra Fria. Então, pediram também para eu fazer uma menção sobre a Guerra Fria, a ligação sobre a Guerra Fria e o populismo. Né? Então, você tem que lembrar, por exemplo, que na Guerra Fria existia um fantasma de que o outro bloco poderia tirar países da sua zona de influência, do seu bloco de influência,
certo? Então, dentro, na gerência de cada um desses blocos, tanto o bloco socialista com a União Soviética liderando, quanto o bloco capitalista com os Estados Unidos liderando esse bloco, eles tinham um tipo de política para tentar manter os países que estavam sob sua influência como aliados e não perdê-los para o bloco oposto. Né? Como já falamos em sala de aula, já citamos, o caso do Vietnã é um caso emblemático em relação a essa troca, né? ou a definição de um país por um desses blocos e não pelos demais. Neste caso, o populismo ele estaria mais enquadrado numa tentativa de você fazer uma política autônoma em relação a esses blocos. Daí a ideia, né, do terceiro mundo, seria aqueles que não se enquadrariam perfeitamente ou não enxergavam interesse direto em participar dessa dinâmica de mundo bipolar e levaria, né, a essa tensão. As políticas populistas, ao mesmo tempo que faziam sucesso junto à população, geravam um medo dentro do bloco de que os políticos perdessem a mão e acabassem avançando para medidas tendentes ao socialismo. Tá? Então esse é o grande fantasma, o grande medo. E muitas vezes os grupos, vamos chamá-los de conservadores, nós já discutimos isso em sala de aula, mas esses grupos conservadores passam a se articular com medo real do avanço dessas políticas de atendimento à população, né, de direitos, algumas vezes direitos básicos, certo? Então, dada essas informações, a gente já pode passar para o primeiro presidente dentro dessa linha temporal, certo? O Juscelino Kubitschek vai ser eleito com uma votação expressiva, né? No sentido de que ele encarnava uma possibilidade de continuação de políticas modernizadoras, no estilo do Getúlio Vargas, tá? Então, ele encarna uma possibilidade de avanço para o país. Ele vende muito essa ideia de que ele ia agir, tomar medidas em relação à melhoria, por exemplo, da infraestrutura básica em relação ao Brasil, tentar superar os gargalos da economia, aqueles nós que não permitiam um aumento do potencial de produção no Brasil, né? Então você tem toda essa áurea de apresentar ou se apresentar como alguém que está ligado às políticas varguistas, ao legado varguista de atenção à população, e ao mesmo tempo, e alguns apontam que foi justamente o posicionamento um pouco mais claro de que haveria um limite às medidas que favoreciam a população, né? O sindicalismo ele não seria um sindicalismo tão combativo como em outras épocas foi, e ele também apontou, por exemplo, né, desenvolver a indústria automobilística no Brasil, o que atendia especialmente a classe média e a classe alta, certo? Então, alguns estudos mostram que aquele slogan, né, 50 anos em 5, que nós muitas vezes comentamos com certa ironia em sala de aula, que são 50 anos em 5 com 500 de inflação, né? Justamente por conta desses gargalos, era quase impossível você fazer o conjunto de transformações
exigidas no país sem que houvesse um choque econômico, né? Sem que isso tivesse um reflexo na economia que em alguns pontos precisaria de um esforço muito maior de construção do que houve nesse curto período de tempo, certo? Então, o Juscelino Kubitschek aponta também com um caráter mais moderado, vamos colocar assim, em termos da política populista. Consegue cumprir o seu mandato, ele enfrenta crises internacionais, lá no fim do mandato você já tem um quadro de inflação altíssimo, em parte pelas obras, pelo conjunto de obras que ele se propõe a fazer para modernizar o país. No entanto, ele acaba preferindo manter essa autonomia política em relação a esse mundo bipolar, ou, se você quiser, a relativa autonomia política nesse mundo bipolar, do que ficar amarrado ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, que é uma espécie de banco para os países, né, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, e ele sabia que se aceitasse essa ajuda, ele acabaria tendo que se submeter a determinadas políticas, né? Então, nós vamos ter, depois dele, chegando à presidência, o Jânio Quadros. O Jânio Quadros é uma figura, como você pode perceber em diversos estudos, é uma figura muito controversa, tá? Ele continuava apontando a necessidade de organizar a casa. De certa forma, ele apontou um caminho mais conservador do que o Juscelino Kubitschek. Ele já era fruto de um populismo mais de direita, tá? Sempre lembrando que nós, quando falamos de espectro, quando falamos dessas posições, você está falando de uma leitura que estava no mundo bipolar, entende? Então era muito comum você ser forçado a enquadrar essas figuras em algum dos lados. Então, nesse caso, ele seria um moderado conservador, né? E justamente alguns estudos apontam que ele forçou a mão, que ele deu mais ênfase na ideia de se manter autônomo, ou tentar se manter autônomo em relação às políticas internacionais. Não é à toa que, para ele tentar mostrar essa autonomia, ocorre um dos eventos lá, que é a condecoração do Che Guevara, né? Isso significa, assim, não era um encaminhamento ou adoção de medidas, uma política consistente de implantação do socialismo em relação ao Brasil. Mas alguns estudos apontam que ele tentou priorizar. Se você fizer uma leitura um pouco menos apaixonada desse momento, você vai perceber que ele tentou sinalizar para diversos países no mundo que a ideologia não seria um empecilho para que o Brasil fizesse negócio com outros países, né? E não é à toa que, em missão governamental, o seu vice, naquele momento, né, o João Goulart, que era vice do Jânio Quadros, estava, como nós veremos mais à frente uma foto, ele estava em viagem à China, fazendo essa abertura de novos mercados consumidores para o Brasil, para tentar aumentar os contatos da nossa economia com diversos outros países, né? Vendo potenciais consumidores para os nossos países e fornecedores de produtos que talvez tivessem mais em conta aqui no cenário internacional, amarrado ao mundo bipolar, certo? Nesse caso, fazendo essa leitura de que existia esse interesse de colocar a ideologia em segundo plano para aumentar os contatos comerciais, você tem
as manobras do próprio Jânio, em diversas leituras isso é apontado, né, apontam nessa direção, de que o próprio Jânio buscou tirar vantagem da situação do seu vice estar ligado umbilicalmente, está fortemente relacionado ao período Vargas e ser enviado nessas missões diplomáticas, nessas missões comerciais para países que muitas vezes eram pertencentes ao bloco socialista, né? A China é um desses casos. Neste ponto, muitas vezes as análises apontam que o Jânio tentou tirar vantagem dessa situação e pediu uma renúncia, pediu a renúncia ao Congresso, acreditando que o Congresso faria um balanço e entre a figura dele, que era conservadora mais tendendo ao capitalismo, do que o seu vice, que no caso dele pedir afastamento, seria o herdeiro, né? Seria passaria a ser então o presidente do país. Só que, como vocês sabem, porque a renúncia foi aceita, a base de apoio do Jânio Quadros não era tão sólida, tão forte, para que ele conseguisse fazer essas articulações e continuasse no poder. Então, de maneira até impensada ou de maneira não prevista pelo Jânio Quadros, o Congresso aceitou o seu pedido de renúncia e aí começou a correr, os políticos da época começaram a correr para tentar achar uma saída de compromisso, tendo em vista que o João Goulart, voltando da viagem à China, ele teria que assumir a presidência do país. Nesse caso, houve uma certa inversão de valores, né? Ou, dizendo de outra forma, houve uma certa acomodação dessa estrutura política brasileira para tentar resolver essa crise e houve a passagem neste momento do presidencialismo para o parlamentarismo, né? Esvaziando os poderes do presidente durante um determinado período. Depois, o próprio Jango articulou a votação para ver se o parlamentarismo continuaria ou ele poderia exercer o mandato presidencial com todos os poderes previstos pelo presidente e, de fato, o presidencialismo típico brasileiro venceu, né? Essa ideia venceu. Mas nesse momento o Brasil passava por um momento muito delicado. Você tem diversas crises, uma deterioração da situação econômica, diversas crises, parte delas com os trabalhadores fazendo manifestações, inclusive greves, exigindo uma melhora da qualidade de vida que eles tinham, porque eles se ressentiam muito com a questão do aumento do custo de vida, né? Qual o resultado? O resultado é que ele, no fim do governo, consegue voltar ao presidencialismo clássico brasileiro, né? E acaba conseguindo tomar algumas medidas que tendiam a beneficiar a massa popular, tendo em vista que ele começou a enxergar a única como base de apoio que ainda lhe restaria até o fim do mandato, a população, certo? Então, ele foi perdendo bases de apoio na classe média e na classe alta, conforme a situação foi se deteriorando, e a saída que ele encontrou naquele momento foi se aproximar mais da camada das classes trabalhadoras. E como o governo populista, como a estrutura do populismo em si descreve, ele precisava trocar o apoio que ele recebia com medidas que alegrassem
esses sujeitos que o apoiavam. O problema é que você tinha um universo, uma margem de manobra política muito pequena nesse momento, porque já havia sido concedido uma série de benefícios aos trabalhadores. O resultado disso, qual é? É que com essa pequena margem de manobra, ele acaba prometendo algo que os setores conservadores identificam como a pedra angular da economia brasileira, como um dos fatores mais importantes que caracteriza o Brasil, que é a manutenção da estrutura fundiária do país, ou seja, a manutenção da estrutura rural que o país tinha, que a gente sabe é baseada pelo grande latifúndio. Por isso, no último discurso, que tem uma participação popular gigantesca, maciça nesse comício. Eu tenho a imagem do jornal de como apareceu e como isso, em alguns momentos, era tão radical. Existe o áudio desse discurso e você percebe pelo áudio que o Jango ele estava realmente envolvido com esse momento político. Você sente você sente até um certo desespero no discurso dele, mas o que importa é o seguinte: ele faz um discurso e promete aquilo que no momento foi um radicalismo, foi entendido por diversos grupos conservadores como um radicalismo inadmissível, que já demonstrava que ele estava caminhando para o socialismo, na visão desses grupos conservadores, certo? Então, diversos estudos apontam que, portanto, se a gente fizer uma análise no geral do populismo, é como se ele fosse se estreitando, como se ele fosse uma pirâmide que fosse, ao subir, ela fosse se estreitando de tal forma que as políticas, a negociação que ele podia fazer com a população, na verdade, deixavam coisas, um número de medidas muito pequenas para ele tomar, e eram medidas extremamente radicais, justamente porque nenhum presidente antes dele tinha chegado a essas medidas. Certo? Então, espero que isso ajude. Vamos voltar ao tema. O tema é amplo, tem uma série de trechos de livros que eu gostaria de passar para vocês, mas como pediram pressa para que eu colocasse essa videoaula, aqui está, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.